Olá, que alegria estar com você mais um dia aqui na programação da TV Evangelizar. Começando a partir de agora o programa A Vida em Foco, sendo transmitido via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós começamos falando de uma antiga tradição da igreja a respeito das relíquias dos santos. Então você vai aprender um pouco mais sobre o que são as relíquias, de que forma que nós temos a garantia de que elas são verdadeiras. E por isso eu vou receber aqui o vigário Giovanni Pontes para falar mais sobre essa devoção das relíquias. Também vamos falar sobre saúde, a menopausa que atinge mulheres jovens, a partir dos 30 anos já pode ter algum primeiro sintoma, então nós vamos entender como poder ajudar todas essas mulheres. E também falamos com a cantora, pregadora, evangelizadora Marília Mello, que vem aqui hoje conosco contar sobre esse trabalho de evangelização que ela tem se dedicado tanto. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E no dia de hoje, 11 anos que Papa Francisco é o Bispo de Roma. Então, em comemoração a esta data, uma mensagem especial de Dom Jaime, que é o presidente da CNBB. Acompanhe comigo. Estamos celebrando o 11º ano da eleição do Papa Francisco para Bispo de Roma, dia 13 de março de 2013. Nós, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, desejamos manifestar felicitações por meio do nosso abraço fraterno, sinal também de nossa comunhão. O magistério do Papa Francisco, do Bispo de Roma, tem sido rico e iluminador. Deus seja louvado por este magistério magnífico. Expressamos nossa proximidade, nossa comunhão, nossa gratidão e também nossa alegria. Rezamos, sim, a favor e desejamos saúde e paz. E nesse dia especial falamos também sobre as relíquias, essa tradição que nós temos na Igreja Católica e tantas perguntas a respeito desse tema. Então eu vou dar as boas-vindas aqui para o Padre Giovanni Pontes, que é vigário paroquial do Santuário Santa Rita de Cássia, aqui em Curitiba, sacerdote religioso da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Bem-vindo, Padre. Obrigado, boa tarde, em poder participar desse programa, tratando de um assunto tão delicado, tão sensível e importante na fé do nosso povo. Inclusive, já agradeço desde já que trouxe várias relíquias aqui preciosas, a gente vai depois passar por elas. Mas, Padre, eu queria começar entendendo sobre as relíquias. Dá uma explicação geral para o nosso público do que é uma relíquia. Relíquias são pedaços, fragmentos, quer dos ossos dos santos, ou mesmo assim de algumas roupas e objetos de uso pessoal. Já bem no início da nossa igreja, era muito presente na vivência do dia a dia, sobretudo com a vida dos mártires. Uhum. Uma frase bem popular nossa é que o sangue dos mártires, uma semente de novos cristãos. Sim. Então já os primeiros cristãos tinham um grande carinho nos locais onde os mártires eram mortos. Quase que sempre faziam ali um templo, uma igreja, e assim foi adotando essas relíquias, essas lembranças raras, bonitas, caras ao coração da piedade popular. Padre, então, falando sobre um pouco de como começou essa tradição, começou com os mártires, é isso? Sim, tá. Porque sempre era uma referência de intercessão do povo de Deus mediante o testemunho, a vida dos mártires. Mas não ter uma relíquia não é exclusivo dos mártires, certo? Daí tem santos não mártires também. Perfeitamente. No início, na tradição cristã, com os mártires, e depois com muitos santos que foram testemunhos de vida para os nossos cristãos. Inclusive já no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, lá já é citado que pessoas tinham um grande carinho pela figura de Paulo,
o lenço de Paulo, o tecido de Paulo eram colocados sobre os enfermos. E eles conseguiam a cura. Tá, então isso tem ali essa tradição apostólica, tá ali na nossa Bíblia também, para quem quer referenciar. Acho interessante dessas referências, né? E como que é a nossa fé, como que ela é tratada frente a uma relíquia? A gente fala veneração, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouco. A nossa igreja é mãe e é mestra. Como mãe, ela acolhe, ela cuida. E como mestra também ela ensina. É evidente que essas relíquias não surgiram assim do acaso de alguém qualquer. A igreja tem assim até uma graduação com relação às relíquias, né? Temos as relíquias de 1º grau, a de 2º grau e a de 3º grau. Tá. Relíquias de 1º grau são aquelas fragmentos, restos dos ossos dos santos, do cabelo, do sangue. De 2º grau, seriam mais as roupas, o terço, o crucifixo, objetos usados por esses santos. E em 3º grau, seriam mais assim, aquelas lenços, tecidos que foram tocados eventualmente na pessoa do santo. Então, quanto mais próxima desse santo, menor o grau. Por isso que o 1º grau é um próprio pedaço do corpo. Exatamente, fragmentos. E algo que tocou no corpo, em maior ou menor grau. Perfeito. Interessante. E a gente venera, a gente pode dizer venerar as relíquias? O termo justamente é venerar. É venerar. Está correto. Tá. E quando eu venero, o que é a nossa crença? O que a igreja ensina sobre a fé de poder tocar numa relíquia? Né? Por exemplo, aqui o senhor trouxe Santa Rita de Cássia, né? Trouxe também do Beato Giacomo Gusmano, que é o fundador da congregação Missionário Servo dos Pobres, e um fragmento do osso também do Beato Francisco Espoto, também da mesma congregação Servo dos Pobres. Relíquias de 2º grau, né? 2º grau, sim. Mas independente... Então deixa eu fazer essa pergunta. Tem diferença tocar uma de 1º grau, uma de 2º, uma de 3º? Não. Ou melhor, a diferença que a igreja nos orienta, a de 1º grau, como você dizia há pouco, esteve mais próximo. É o fragmento do próprio corpo, né? Sim. Ao passo que o 2º grau, então, seria já um terço, um crucifixo que foi usado por aquele santo, né? Sim, mas a fé é a mesma. Perfeitamente. E uma grande relíquia, sobretudo, são aqueles santos cujos corpos estão incorruptíveis, né? Que é no caso de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, Santa Bernadette, Santa Catarina Labouré, né? São Francisco Xavier. São, assim, graças que nem a própria ciência explica, né? Entendi. Então, tudo isso também são sinais, né? Sinais da manifestação do amor de Deus, da bondade de Deus, da ternura de Deus. Tudo isso nos ajudando a crescer na nossa experiência de fé, na nossa experiência de oração. Sim. São sinais que nos aproximam mais da bondade e da misericórdia de Deus. Sim. E aqui eu tenho também um certificado, né? Perfeitamente. Me fala qual o papel desse certificado aqui? É provar alguma procedência? Há pouco eu dizia, a igreja é mãe e é mestra. Então, quando falamos do sagrado, a igreja tem um cuidado todo especial. Não é a ideia de um padre qualquer que inventou uma devoção qualquer. Nós temos peritos em todo o processo de beatificação, de canonização. Nós temos peritos a nível de medicina, também peritos a nível de fé, que vão justamente apresentar para os fiéis uma devoção verdadeira. Não apenas assim, um sonho, uma ideia, uma ilusão, né? Até mesmo o processo de canonização, né? A igreja é muito cuidadosa. Sim. Primeiro se pesquisa a vida do indivíduo, né? Nós chamamos a primeira frase, a primeira etapa, servo de Deus. O segundo passo, quando reconhece nele ou nela algumas virtudes, aí vem a venerabilidade. Que é o segundo passo. Que é o venerável, fala-se venerável. Um terceiro passo, a beatificação, que precisa de um milagre. Para beato já precisa de um milagre. Perfeitamente. Um milagre. Exatamente. E para a canonização, um novo milagre. 2 milagres para ser um santo, 1 milagre para ser beato. Exato. Aqui nós temos também o padre Aloísio. Aloísio Beng é um padre da nossa congregação, né? Ele, agora no mês de abril, Roma declarou a venerabilidade dele. Mais um milagre, ele se torna beato. E faz apenas 17 anos que ele faleceu. E eu sei que tem a comunidade participa muito disso, né? Quando
tem alguém que está nesse processo, se pede também a intercessão da própria pessoa que está na beatificação. Perfeitamente. Né? Nós canonização também. fazemos um santinho. Ali tem uma relíquia de 2º grau, tem uma oração bem elaborada, que também tem a aprovação eclesiástica, tem sempre uma autoridade religiosa que vai dar, assim, a veracidade àquela devoção. Entendi. E aqui, uma pergunta, padre, que acho que é mais para dar a credibilidade mesmo da própria igreja que nós temos, né? Quando a gente pega, por exemplo, um certificado como esse, ele garante a procedência, por exemplo, para evitar que alguém de má intenção está distribuindo uma relíquia que não é verdadeira. Perfeitamente. Lá na Vila Auber, no nosso santuário Santa Rita de Cássia, que eu não pude trazer hoje, temos lá uma relíquia de 1º grau. E também lá temos um documento de Roma que vai justamente constatar, verificar a veracidade deste documento. Que não foi uma invenção de um padre qualquer, mas justamente um órgão competente da igreja que publicamente reconhece e apresenta esta relíquia a ser venerada. O pessoal viu imagens que a gente tem lá do Santuário Santa Rita de Cássia, mas então essa não é uma dúvida que o pessoal tem que ficar, será que é mesmo? Será que tem réplicas? Não existe isso, né? De forma nenhuma. Uma relíquia é sempre a original. Por isso que ela é também limitada de alguma forma, Perfeitamente. Né? Tá. E tem algumas páginas na internet que anunciam, não tem, padre? Perfeitamente. Tem? Só ir lá buscar. Que dão o caminho de onde estão essas relíquias. Perfeitamente. Tem todo um catálogo, né? Inclusive diversos santos, né? Como há pouco eu destacava, que tem esse detalhe da graça de Deus que vem em socorro da nossa fraqueza. Onde nós podemos, por sua intercessão, chegar também ao nosso Deus. Muito bem. Padre, para a gente fechar, eu sei que aqui é uma questão muito de fé, mas que tem tudo a ver com as relíquias, né? Que é o que a gente professa no creio. Que a gente crê na ressurreição dos mortos. E como que a gente explicaria para quem quer se aprofundar nessa fé católica o porquê que nós veneramos os santos por meio das relíquias? Deus é tão bondoso e tão misericordioso que também Ele vem ao encontro da nossa fraqueza. E nós humanos, tantas vezes, precisamos de alguns sinais da graça de Deus. Um toque da graça de Deus para despertar em muitos ainda não tão educados na fé, essa proximidade com a ternura, com a bondade, com a misericórdia de Deus. São sinais mais próximos a nós humanos que nos possibilita, que nos facilita esse acesso a Deus. Padre, e só mais uma pergunta. Quanto tempo mais ou menos a igreja leva? Eu sei que depende de muitos fatores, mas para ter acesso a uma relíquia? Eu citava há pouco o nosso confrade falecido, Padre Aloysio Beng. Faz apenas 17 anos que ele faleceu. Recente. E assim, ali na Diocese de Joinville, o processo foi rápido, foi enviado para Roma, foi tudo bem encaminhado. Em menos de 10 anos, nós já podemos invocá-lo como venerável. Isso depende de documentação também, desse acesso. Se é mais novo, é mais fácil do que os santos muito antigos, por exemplo? Da piedade do povo, né? Da intercessão do povo, das graças recebidas mediante aquela intercessão. Entendi. É um ato de fé mesmo, né? Muito bem. Posso pegar, padre? Aqui? Perfeitamente. Vou pegar essa aqui de Santa Rita, né? Ou qual que o senhor sugere? Gente, do coração de Santa Rita. Essa aqui é do coração de Santa Rita. Não, é do coração por causa do santuário de Santa Rita, perfeito, né? Essa aqui é da túnica dela, certo? Exato. Do hábito, aqui, né? Ó. Gente, a relíquia tá aqui. Lembrando que tem lá no santuário aqui em Curitiba tem a de 1º grau também. Mas, pelo que nós aprendemos hoje, pela nossa fé, tocando essa relíquia, a gente pede a intercessão do santo, né, padre? Perfeitamente. De Santa Rita. E Santa pelas Rita, famílias. E Santa Rita é um caso bem assim interessante, né? Ela foi noiva, mãe, esposa, viúva e religiosa. Como mulher, ela percorreu as diversas etapas da vida humana, né? Por isso que eu pedi pelas famílias aqui, por você que está aqui com a gente, tá? Rezei aqui, tocando aqui por todos nós aqui na Obra Evangelizar, pela igreja e pelas famílias. E a santa das causas impossíveis. Que para Deus nada é impossível, graças a Deus, né, padre? Muito obrigada, viu, pela tua presença. Seja sempre bem-vindo e bem-vindo à Obra Evangelizar. Obrigada. Obrigado.
E agora a gente sai, depois dessas relíquias maravilhosas, para um intervalo. Nós saímos com imagens de Umuarama. Você que está aqui no estado do Paraná, pelo canal 24.1. Lá fica a paróquia São Francisco de Assis, que foi a primeira igreja fundada em Umuarama, em 1961. Próximo bloco, a gente fala sobre a saúde da mulher, sobre menopausa, que atinge mulheres muito mais jovens do que a gente imagina. Então, volte comigo. De volta com o programa A Vida em Foco e dizendo para você que nós estamos fazendo a nossa jornada espiritual de 30 dias sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Essa devoção belíssima que foi dada de presente para a nossa geração na década de 1930, aqui no Brasil, na cidade de Campinas, e por isso nós estamos durante essa quaresma pedindo essa intercessão da Mãe para sermos elevados espiritualmente até a Páscoa de Nosso Senhor. Nós estamos quase terminando a meditação das 7 dores de Nossa Senhora, mas se você está acompanhando com a gente, ótimo, continue, porque a gente ainda tem uma caminhada juntos. E se ainda não começou, eu convido você a começar a partir de hoje mesmo. Tá no YouTube para você, TV Evangelizar Oficial. E todos os dias na nossa programação, às 9h45, aqui na TV e também em todos os nossos meios de comunicação. Jornada espiritual de 30 dias. Em preparação para a Páscoa, sob o olhar de Nossa Senhora das Lágrimas. Agora a gente fala sobre saúde e esse é um assunto que você, mulher, tem 30 anos ou mais, presta atenção, porque muitas vezes a gente acha que a menopausa vai vir lá pelos 45, 50, acha que está tão distante, mas a gente tem que começar a cuidar muito antes do que a gente imagina e quanto antes melhor. Então deixa eu conversar aqui com a especialista no assunto. Eu vou falar com a doutora Dulce Cristina Pereira Henriques, que é ginecologista. Exato. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Eu que agradeço. Doutora Dulce, eu queria bem entender esse foco do 30+, porque às vezes a gente fala em menopausa e acha que é um problema do futuro que talvez nem vire problema se a gente antecipar, não é isso? Sim, sim, claro. Agora a gente está falando o quê? De sintomas já na idade dos 30? Ou ainda não tem sintoma, ele é muito sutil? Como que a gente vai percebendo essa evolução? É que os 30 a gente não tem ainda menopausa, a não ser em situações de doença. Digamos. Não, a não ser doença. 30 anos não é um período normal de uma mulher entrar na menopausa. Certo. A não ser que ela tenha uma patologia de base, uma doença autoimune, uma lesão de câncer, ela sofreu uma radioterapia, uma quimioterapia. Tá, então tem esses casos. 30 anos, né? Não é o habitual. Se você certo. tem menopausa nessa idade, realmente você tem que procurar um atendimento, um tratamento para você tratar muito antes da sua saúde começar a, digamos, degringolar, né? Então, 30 a 40 anos é um período onde a mulher, o que se espera, é que ela tenha uma produção hormonal satisfatória. Tá. Né? Então, nesse período a mulher ovula, menstrua e não é a expectativa de ela começar a ter sintomas. Mas e aquela história de que parece que 10 anos antes da menopausa, a mulher pode começar a sentir alguma coisa? Como que é isso? É um pouco exagero dizer 10 anos. A gente considera o período de climatério 45 anos. Tá. Dos 45 para frente, sim. A gente já espera. Então, 45, 48, 50, a idade média da mulher brasileira entrar no período da menopausa. Certo. E é importante dizer que climatério é diferente de menopausa. O que é climatério? Climatério são essas alterações que você está falando, que a mulher começa a sentir calorão, onda de fogacho, irritabilidade, dificuldade de dormir. Ainda não é menopausa isso? Ainda não é o climatério, porque a produção hormonal começa a flutuar, oscilar. Menopausa é um termo que a gente deu, é um nome dado, e é mundial, né, no mundo inteiro, a última menstruação.
Quando Então, parou e pra mesmo. você, quando parou. Então, para você dizer estou na menopausa, significa que você está há 12 meses sem menstruar. Entendi. E isso é um sinal clínico da Tá. tua falência hormonal. Certo. Então, o ovário pifou, aí você tem que ficar 12 meses. Menstruei. Ah, então não era menopausa. Então, ainda tem mais um chorinho. Ainda tem um pouquinho de produção hormonal ainda. Entendi. E nesse período pré-menopausa, o pré-climatério, você tem essas flutuações hormonais. Então, hora você dorme, hora você não dorme. Uma hora você tem calorão, outra hora você não No tem. climatério ou antes disso ainda? Tem o pré-climatério, Pré-climatério, então- que você pode começar a ter algum sintoma, mas você faz a dosagem dos hormônios, eles Tá. estão ok. Eles estão Ah, normais. sim. Teu estrogênio tá bom, teu FSH tá baixo. Então você olha que o papel ali tá dizendo tem produção hormonal. Mas a mulher pode começar a ter esses calorões, essa dificuldade de sono, essa irritabilidade. E Tá. aí isso é chamado pré-climatério. Tá, entendi. Porque o ovário tá produzindo ainda. Tá. Você não tá na menopausa. Tá, então de fato existe algum sinal que o corpo pode dar, Sim. sim, bem antes desse climatério, Sim. bem antes da menopausa. Isso Que pode daí- acontecer. Aí pode ser só uma alteração hormonal por Tá. alguma qualquer alteração, motivo. uma doença, uma patologia, um ovário policístico, um cisto de ovário diferente. Pode ser que você tenha essas alterações hormonais, mas não especificamente são menopausa. Tá. Não é queda de hormônio, é só Tá. uma alteração hormonal. E quando que começa, de fato, o tratamento? Tem que ser quando já tem lá a queda dos hormônios no papel? Sim. Ou não? Ou tem alguma coisa que se a mulher fizer antes? Porque eu sou da ideia, eu gosto da ideia de que prevenir é melhor do que Sim, remediar. Né? sim. Por isso que eu tô puxando aqui para os 30. Sim, né? sim, Porque sim, às sim. vezes tem alguma coisa que a mulher pode fazer desde Sim, já para evitar alguma sim. coisa ou para jogar mais para frente, não sei. Você sabe que daí tá um tópico bem controverso. Ah, Depende da escola que você frequentou, depende da linha que você segue. Hoje tem a tal medicina integrativa, ortomolecular e tal. Então Depende da tua tá. escola. Haverão médicos que vão dizer você tem que tratar e começar tratamento depois dos 30 e tal. E haverão médicos que vão dizer para você Espera não, começar. só depois da menopausa que você vai ter que fazer tratamento. Tá. Então depende muito de você coincidir. Eu sempre brinco, né, que ginecologista é que nem teu cabeleireiro. Ou você dá certo com ele ou você não dá. sim. Aquele cara pode ser o cara o bambambam, assim, o melhor cabeleireiro da cidade, mas você foi e não gostou. Aham. Eu acho que ginecologista é a mesma coisa. Porque daí Se você- acompanha pela Se você vida. foi e assim, o que o ginecologista falou pra você, não casar com o que as tuas crenças pessoais, aquele ginecologista, ou ele te convence, Sim, ou vai ter ou você sempre muda. Aham. Ou você muda, você não vai conseguir. Então, tratamento de menopausa pra mim hoje, ele é muito individualizado. Uhum. Eu tenho paciente que não quer fazer nada, tratamento nenhum, como minha avó. Nunca fez tratamento. Eu tenho paciente que quer só tratamento natural, Tá. só isoflavona. Né? Eu tenho paciente que quer tibolona e tem a mulher que quer a reposição hormonal. Tem de Tem as tudo. que quer implante, E tem né? pra- Aquele implantezinho do Gugu. Mas então tem tudo. várias opções. Tem. Hoje temos um leque de tratamento hoje. E além dos tratamentos, você, pelo que a ciência já mostra, o hábito da pessoa vai influenciar isso? Nossa, ou não? muito. O que é importante de uma mulher ter na menopausa é a qualidade de vida. Então é importante, as células têm que ser bem nutridas, bem alimentadas. Então é importante que você faça atividade física. Tá. Atividade física não é um luxo, é uma obrigação, né? É. A gente, para Depois de certa envelhecer, idade, mais ainda. Exato. Para você envelhecer com saúde, evitar artrite, artrose, sobrepeso, diabetes, colesterol, Tudo. você tem que ter tua atividade física. Isso é obrigatório. Um controle alimentar, um baixo teor de carboidrato. Então você tem que se amar e se cuidar em primeiro lugar. Da atividade física, alimentação, controle de peso, isso é o essencial. E, lógico, cabeça boa também, né? A gente tem que ter a nossa fé, como você bem coloca sempre, a nossa fé, a gente ser bons cidadãos, ter um coração cheio de amor para dar. Tudo isso ajuda para que você entre muito bem no climatério. Interessante. Então tem muita coisa que dá para fazer já, né, Poxa, doutora sim. Dulce? Ah, com certeza. Com certeza. Bom, você falou de alguns sintomas, eu queria mergulhar um pouco neles. Você falou do calorão, fogacho que chama, né? Fogacho. Falta de sono, insônia. É insônia? Aham. Ou é desregulagem mesmo, assim, a pessoa Ele- ficar cansada? Tem mulheres que têm muita insônia, não conseguem pegar no sono. Mas tem mulheres que ela adormece
Só que ela acorda no meio da madrugada. E daí não quer dormir mais. E aí não consegue dormir mais. Acorda, dorme, acorda, Isso é fica tudo rodando. sintoma do hormônio mesmo. Pode ser. Pode ser. Nem tudo Nem é menopausa. Porque às vezes a gente faz um tratamento de menopausa, ela fica boa. Mas tem vezes que ela tem outra questão de sono, que só a reposição hormonal não resolveu. Então aí a gente tem aquelas tratamentos que a gente precisa de um especialista do sono, às vezes um terapeuta, porque às vezes ela tá lá com um filho com problema de drogas, às vezes tá com problema aí tá no a cabeça, marido. por isso que não dorme. Então às vezes não tem, a parte hormonal tá resolvida, mas a cabeça não tá boa. Sim. Então aí a gente tem que se ajudar, a gente tem que entender que tem outros fatores, né? Mas o sono, ele fica realmente cortadinho, fica sono curtinho. Os fogachos são ondas de calor, né? Então é aquele puxa a coberta, tira a coberta, tá suando, marido reclama, você tira a coberta, põe a coberta. Então, ou você tá conversando e de repente vem um vermelhão assim na bochecha, um suor aqui na nuca. Cada um tem seu calorão diferente também, mas são os principais sintomas. Tá. Tem alguma coisa que afeta cognitivo ou não? Tem a também. gente começa a perceber que a gente vai ficando... Ai, onde é que eu pus aquilo mesmo? Mais esquecida, então. Aquela esquecida. E então, a memória, o raciocínio, a rapidez do pensamento, ela também fica um pouquinho mais dificultada com a menopausa. Tá, mas então quem faz uma reposição hormonal, por exemplo, ele vai sentir muita diferença. Vai. Vai. Entendi. E aí que hoje a gente tá na era daqueles hormônios bioidênticos, né? Que já surgiu muita polêmica, a gente não pode mais falar o termo bioidêntico, hoje a gente chama de hormônio isomolecular. O que quer dizer isso? Até então a gente tinha o tratamento com hormônios que eram derivados de água prenha, que são os hormônios da indústria química normal. Tá. Então você pega o hormônio da água prenha, trata quimicamente na indústria farmacêutica e dá para a mulher, que são aqueles comprimidinhos da menopausa. Tá. Aí ele vai ter alguns metabólicos, porque ele vai ser digerido no estômago, vai passar pelo fígado e vai ter alguns efeitos colaterais que não são tão interessantes. Tá. E aí surgiram os isomoleculares. Que tem menos efeito colateral, pelo jeito. Por quê? Eles são idênticos à sua produção endógena. É como eu falo, eu gosto do exemplo do leite condensado, né? Eu adoro leite condensado. Você tem um leite condensado na tua casa. Você usou leite condensado. Você vai no mercado e compra outro e repõe no teu estoque, certo? Certo. É o mesmo leite condensado? Não. Mas é idêntico. É idêntico. É a mesma produção, é a mesma indústria, Certo. é a mesma fórmula, é Entendi. idêntico. Então essa é a comparação. Os isomoleculares é isso. Você não tem mais tua produção, quer dizer, você tem, né? Mas a mulher na menopausa não tem mais a produção hormonal, mas a gente vai dar para ela um idêntico, igualzinho. Então, o risco que você tinha de câncer, né? Que muitas mulheres têm muito medo. O risco de câncer, de trombose, Diminui de tudo muito. mais... É o mesmo que você tinha durante a tua vida, porque você tinha hormônio com 12 anos, com 30, com 35, com 40. Não aumenta, ele só... É o mesmo risco, digamos. É o mesmo hormônio. Então, essa que é o conceito dos isomoleculares, que é o que a gente mais usa hoje em dia. Interessante. Muito bom. Agradeço a tua presença aqui, Foi um viu? prazer Obrigada imenso, por esclarecer Carol. pra Estou à gente. disposição. Tá Obrigada. bom? Obrigada. A gente sai para o intervalo com imagens de Juiz de Fora, Minas Gerais, canal 15.1, conhecida como a Princesa de Minas, ou Princesinha de Minas, devido a esse trecho do hino da cidade, Vinde a Princesa de Minas, Vila Bela, Juiz de Fora. Meus queridos, vamos fazer mais um intervalinho e na volta a gente vai falar com esta grande cantora católica, que também é evangelizadora, Marília Melo. Já já com você e comigo aqui. Volte. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta e na expectativa para o primeiro Evangelizar é Preciso, que vai acontecer em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, já no próximo sábado. Olha como que está perto. Você
deve estar com tudo pronto, já pegou sua camiseta, já está assim, ó, só esperando a hora de ir. Estaremos lá a partir do meio-dia, no dia 16, a tarde toda, em momentos de oração, de louvor, adoração ao Santíssimo, terço mariano, terço de Jesus das Santas Chagas, música, louvor, tudo isso para você, meu querido povo mineiro, lá na cidade de Divinópolis. Então, esteja conosco, eu estarei também com vocês a partir do meio-dia. A gente começa oficialmente e tem transmissão também pela TV Evangelizar para quem é de fora de Minas Gerais. Mas, povo mineiro, vamos nos ver pessoalmente, então, no dia 16 de março. E agora a gente fala com ela, que tem essa missão evangelizadora, que tem um dom dado por Deus e que usa de diversas formas, que eu sei, tá? Estou aqui com a Marília Mello, que é cantora, é compositora, é mentora, é pregadora, enfim, evangeliza, né, minha querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Que alegria poder estar aqui com você. Eu que agradeço, viu, a tua presença. Eu gosto muito de conhecer mais de perto a história de pessoas que evangelizam, que levam a sério essa missão que todos nós temos como católicos, mas você traz uma inspiração para todo mundo que vai assistir aqui hoje, né? Então eu queria te perguntar como que foi que começou esse teu chamado? Eu fico muito feliz, né, de ser uma inspiração. Eu creio que esse é o desejo do nosso coração, né? De deixar um legado. Um dia a gente vai embora, vai se encontrar com Deus, né? Vai para a morada eterna. E o que fica são os frutos. E eu peço a Deus todos os dias, sempre ao acordar, sempre quando eu vou cantar, ministrar ou pregar, que eu deixe rastros desse desejo das pessoas serem de Deus. E eu comecei cantando na minha infância, né? Sem nenhuma pretensão. Eu sempre fui muito, assim, vinculada à música. E no primeiro momento, a música secular. Eu gostava de ouvir cantores da minha época, Sandy Júnior, Xuxa, naquelas brincadeiras. E aí, quando eu completei ali na minha segunda, já saindo da infância, indo para a adolescência, 12, 13 anos, eu ingressei na igreja católica através da catequese, crisma, e aí fui para o grupo de jovens e comecei a cantar sem nenhuma pretensão. E ali continuei cantando, né, informalmente, como podemos dizer, sem carreira. E aí, quando eu casei, que eu casei com um músico, foi quando, né, nós unimos ali, também, né? Formamos uma família musical. E aí meu esposo me incentivou, né, a levar o ministério de maneira mais, não, eu posso dizer, não de maneira mais séria, que eu já levava muito a sério. Mais profissional, mas talvez. Profissional, a me dedicar. E foi assim que eu fui percorrendo esse caminho. Isso foi quando, mais ou menos? 20 anos atrás. 20 anos atrás. Foi quando eu lancei anos 2000 ali. Foi quando eu lancei na verdade, eu lancei o meu primeiro álbum, que se chama Novo Caminho, quando eu tinha 24 anos. Hoje eu tenho 41 anos. Então, tem uma caminhada já. É uma caminhada. E comecei na música primeiro, e depois eu fui migrando para o Ministério também de Pregação. Fiz a faculdade de Teologia, graças a Deus. E aí fui atendendo ali, fui me identificando por conta do meu testemunho com o Ministério de Mulheres. E hoje atendo mulheres, estou dedicada a esse ministério também, graças a Deus. E quando você fala, se identificou com o seu testemunho, o que exatamente você está falando? Eu passei por um momento muito difícil no meu casamento. Nós quase nos divorciamos porque eu tinha um trauma, né, dentro da minha sexualidade. Eu casei grávida, na verdade, né? E eu não conseguia me perdoar por conta desse fato na minha vida. Isso me machucou durante 10 anos. Então eu não conseguia ter uma relação de marido e mulher dentro do meu matrimônio, e eu culpava meu esposo por conta disso. Então nós vivemos 10 anos muito infelizes. E Deus fez uma obra na minha vida quando Ele disse: eu vou embora. E eu, por medo de fracassar e medo de perdê-lo, tomei um choque. Deus entrou na minha vida nesse processo para curar toda essa ferida interior, para que eu pudesse me identificar como filha amada, voltar à minha identidade, retornar à minha essência, e para que eu pudesse entender que Deus já havia me perdoado das minhas falhas e eu precisava me perdoar. E aí eu costumo dizer que isso marcou a minha história de maneira muito positiva, e ali começou uma nova história na minha vida. Tanto que eu tenho uma canção que eu vou lançar ainda esse ano, que se chama Deus Vai Surpreender, que fala sobre
cárcere de uma pessoa que viveu aprisionada durante muitos anos, e essa pessoa era eu. Eu me criticava, eu me autossabotava, eu me impedia. Você se condenava. Eu me condenava, é exatamente isso. Eu bloqueava tudo que Deus havia proporcionado para minha vida, um novo de Deus, através do matrimônio, porque eu estava ainda apegada às minhas feridas interiores. E aí, quando eu me desbloqueei, quando eu vivi essa nova história, aí sim eu tive possibilidade de viver essa nova história, de proporcionar essa nova história através do meu testemunho para outras mulheres que vivem essa realidade. Que bom. Que bom que você se abriu para essa graça e que frutifica hoje, né? Que isso é muito importante, pegar esse talento que Deus nos dá e distribuí-lo. Que bom, fico feliz. Será que eu posso... Eu sei que a gente não está com nenhum instrumento aqui, né? Mas você tem uma voz linda falando já, cantando, a gente sabe. Você faria essa a capela aqui pra gente? Algo que você tenha no seu coração? Sim. Eu vou cantar a canção que o Padre Reginaldo regravou, que é a minha canção Quem Impedirá, é uma canção que todo mundo canta. Composição sua também? É, composição minha e que todo mundo canta aqui. Todo mundo ama essa música aqui. Bem assim. As pessoas que acompanham a TV Evangelizar, então vou dar uma palhinha. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Porque ninguém pode impedir o agir do Senhor. Amém. Amém. Que linda. Sabe que essa música eu conhecia, mas não sabia que era sua composição. Então fico feliz de conhecer, porque realmente é uma música que toca profundamente, né? Exatamente. Uma música que foi composta para um momento de cerco de Jericó, de oração, para que as pessoas pudessem ela é perfeita para cerco de Jericó, né? É porque ela foi composta nessa proposta mesmo. Que legal. Né? E aí eu compus para cantar na minha comunidade, na minha paróquia. E Deus falava muito forte, depois que a canção tomou uma proporção maior, Deus falava muito forte ao meu coração que algum sacerdote com muito mais visibilidade do que eu, ia gravar essa canção. E aí um dia, chega na minha gravadora, Paulina Scomep, um beijo para todas as irmãs, chega o pedido do Padre Reginaldo Manzotti, dizendo que queria... esperando. Que legal. Deus é assim, né? Ele nos surpreende. Eu fico muito grata e muito feliz, porque eu sei que a canção, através do Padre Reginaldo Manzotti, chega a muitos lugares, muito mais extensos do que eu poderia chegar através da minha voz, né? Eu fui aos Estados Unidos em missão pela primeira vez no ano passado e as pessoas já cantavam essa canção também por ouvirem o Padre Reginaldo Manzotti. E eu fico muito feliz, né? Porque a canção não é nossa, na verdade. Nós somos apenas instrumentos, né? Usados pelo Senhor para compor. A canção é do Senhor, para o povo cantar, mergulhar e fazer experiência com Ele. E é por causa dessa atitude sua que Ele continua ainda frutificando muito na sua vida, viu? Amém, que legal, glória a Deus. Amém. Bom, você falou do teu testemunho, você falou do teu início de carreira, né? E como que você hoje está olhando para esse ano de 2024? Você disse que tem música nova, planos de evangelização. Eu estou olhando com muita esperança e com muita expectativa, porque esse ano nós temos muitos lançamentos. Eu disse para você, Carol, que nós vamos lançar Deus Vai Surpreender daqui um mês, mais ou menos. E nós temos mais canções. Eu tive a graça de gravar uma música com o Frei Gilson, que já está pronta. Legal. Nós vamos lançar em meados de junho, julho. E vamos estrear e vamos lançar mais canções até o fim do ano, que já estão gravadas, finalizando essa etapa que é o álbum Quem Impedirá. Porque o que nós chamamos de álbum Quem Impedirá são 9 canções que nós fomos lançando aos poucos. Desde o ano retrasado nós vamos lançando algumas canções e aí vamos finalizar em novembro com a última canção. Então eu estou muito esperançosa, expectante com tudo que Deus tem feito e eu creio que essas canções serão para abençoar a vida de todas as pessoas, assim como eu sou abençoada todos os dias quando ouço, quando componho, quando rezo com as canções. Eu creio que as pessoas também farão experiências dessa forma. Com certeza. Nossa, Deus abençoe teu ano, tua missão. Amém. Que continue nessa simpatia
Amém. E as inspirações são sempre divinas, na tua opinião. Sempre divina. Também estudo, conhecimento, a cada vez mais que você se Faz abre, parte, né? Mentorias que a gente faz. Eu creio que a gente... Eu penso dessa forma, eu penso que o povo merece o melhor. E nós não podemos parar, precisamos estar atuantes no estudo, na evolução, em tudo. Então, claro que o Senhor nos inspira a todo momento, mas nós precisamos também estudar, correr atrás para oferecer o melhor para o Senhor em todas as áreas. Verdade. Vem livro também por aí. Opa, que legal. Tô aí na luta. Agenda cheia. Para escrever, e assim Deus vai nos conduzindo, porque só acontece aquilo que Ele libera, aquilo que Ele aprova. Sim, com na certeza, verdade, com certeza. a palavra vem nos dizer que são muitos os planos no coração do homem, mas o que deve prevalecer é aquilo que está no coração de Deus. E é essa a minha oração, que prevaleça o que está no coração do Senhor. Amém. Muito obrigada, minha querida Eu que Marília. agradeço. Eu me despeço de você, mas a gente tem um encontro amanhã, né? Para falar sobre temas maravilhosos aqui. Vamos falar sobre papéis dos pais na educação e na formação religiosa dos filhos. Alguns pequenos restauros que você vai poder fazer nos livros da sua casa. E vamos falar do Dia Mundial do Rim. Mas a gente pode finalizar com a sua voz para nós, minha querida? Até amanhã. Vamos lá. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá?